Transtorno do espectro autista. Hoje nós vamos falar sobre essa condição e vamos começar tentando entender o que ela quer dizer. O transtorno do espectro autista é uma patologia que atinge algumas pessoas e que ela é predominante em meninos. Esse transtorno tem 3 palavras e nós vamos começar pela primeira. Transtorno é uma condição que significa disfunção. A pessoa portadora do transtorno do espectro autista, ela pode ter disfunção em várias áreas, como por exemplo, acadêmica, social, laboral, se for um pouco mais velha. A outra palavra é justamente espectro. Espectro a gente pode entender como uma analogia a uma régua. A régua, ela tem um limite mais baixo e ela tem um limite mais alto. As crianças dentro do espectro que estão na parte inferior dessa régua, ou seja, lá no início, são crianças que apresentam de forma mais leve esses sintomas e são crianças que precisam então de menos suporte no dia a dia. As outras crianças que estão do outro lado da régua, mais para o fim, são crianças que precisam de mais suporte para lidar com as condições do dia a dia. E se a gente pensar em autismo, é justamente o que vai definir esse transtorno. Dentro do espectro autista existem 2 características que falam sobre ele. A primeira característica é relacionada à dificuldade de comunicação social e interação social. Se a gente for pensar nisso no dia a dia, podemos ver crianças com algumas dificuldades de começar alguma interação social, de iniciar uma conversa, de sustentar o contato visual. E a outra característica que fala sobre o transtorno do espectro autista é relacionada aos interesses restritos e padrões repetitivos. As crianças podem ter um interesse muito grande por apenas um dos assuntos, mesmo que a gente tente tirá-las dessa situação ou falar sobre outra coisa, elas tendem a voltar. Além disso, isso pode estar relacionado a um documentário de ciências ou algum desenho em que ela precisa ver todo dia. A outra questão de padrões repetitivos fala sobre a estereotipia motora. São crianças que às vezes ficam se balançando, balançam as mãos ou ficam girando em torno do próprio corpo. E a última questão fala sobre ecolalia. O que mais a gente vê no dia a dia são as crianças que trazem as falas do desenho para um outro contexto. Elas assistem aquele desenho e quando vêm para o consultório ou conversam com a gente, trazem essas falas. Lembrando, para resumir, são essas 2 características que falam sobre o transtorno do espectro autista. Dificuldade de interação social ou comunicação e padrões de interesses restritos. Lembrando, são 2 características que falam sobre o transtorno do espectro autista: interesses restritos e padrões repetitivos e dificuldade da interação social e comunicação. Como que é feita a avaliação de uma pessoa que tem a suspeita do transtorno do espectro autista? Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas nessa avaliação. A anamnese é uma ferramenta importante. A observação não só em consultório, mas em outro ambiente, em relação à interação da criança com seus pares, é de profunda importância nesse tipo de avaliação. Nós temos testes padronizados e instrumentos que podem nos auxiliar de forma mais objetiva para essa hipótese diagnóstica e também falar com os profissionais, o que a gente chama de interconsulta, outras pessoas que acompanham essa criança e podem nos dar o ponto de vista ou conversar sobre o comportamento delas em outro local. Uma questão muito importante que a gente não pode esquecer é a escola, o local onde as crianças passam a maioria dos dias e a maioria do tempo. Lá eles conseguem ter muitas informações sobre o comportamento da criança e também sobre as questões pedagógicas, pois às vezes a gente consegue verificar que tem algumas dificuldades em relação à escola, em relação ao pedagógico. Depois de tudo isso, que a gente monta essas peças, que a gente junta o nosso quebra-cabeça, a gente formula o resultado, entrega e explica o que é o transtorno, além de também ponderar algumas recomendações, alguns encaminhamentos. Todas essas recomendações vão ser guiadas por essa avaliação. Mas a criança às vezes precisa de algumas intervenções na escola, como adaptação escolar, como presença de mediadora.
Pode precisar de intervenção fonoaudiológica se houver algum distúrbio de linguagem concomitante e também algumas adequações de rotina ou outros profissionais que precisem acompanhá-la. Todo esse processo avaliativo faz com que a gente consiga recomendar e encaminhar para profissionais e assim fazer com que essa criança tenha uma funcionalidade e uma adaptação melhor nas questões do cotidiano.